البلد سيطون كلها أخوة. لا مش كلنا أخوي فخامة الرئيس. La jolie fille, le vilain garçon, le revolver, le gentil monsieur, la méchante femme. Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Metrópolis. Vamos começar o programa com as estreias nos cinemas e começando com dois filmes muito importantes, porque os dois estão concorrendo ao Oscar de melhor filme de língua estrangeira. O primeiro se chama Insulto, concorrendo pelo Líbano. Um incidente aparentemente trivial acaba nos tribunais. É o seguinte, em Beirute, um cristão libanês que costuma regar as suas plantinhas na sua varanda acaba molhando um refugiado palestino. Isso aí gera uma briga que vai dar no insulto, vamos ver. انتوا اصلا شعب بلا اصل. عمي لما نخلص معه بدي اتمنى لو كان في 100 شرام بوجهه بدالي. ياسر سلامي كمان صار عنده ردة فعل على الكلمات اللي استهدفت هويته. هذا شيء طبيعي. هذا شيء حتمي. هي طبيعة الإنسان. أنت ليه عم تعملي كل هذا؟ حتى لو كنت من أكثر الناس المظلومين بالعالم، هيدا ما بيعطيك العذر إنك تتصرف بشكل عنيف. أنت كلب صهيوني! O fato é uma alegoria das tensões que acontecem no Líbano. E eu vou contar para vocês também algumas curiosidades a respeito do filme. É o primeiro filme libanês indicado ao Oscar. Houve uma pressão tremenda no Líbano para que esse filme não fosse indicado ao Oscar e houve tentativa de censura em todos os países árabes para que o filme não estreasse. Mas o filme estreou e agora está aí concorrendo. E você pode assistir, como também pode assistir ao outro filme que está concorrendo ao Oscar, representando a Rússia. O filme se chama Loveless, Sem Amor, do mesmo diretor de Leviatã, uma sinopse curta. Um casal está se divorciando, ela já tem um pretendente, um namorado rico, e ele também já tem uma namorada, os dois têm um filho, acaba esquecendo no meio dessa história do filho e o filho desaparece. Vamos ver? Как же ты меня достал? Разводимся. А разве не ты опять дуру молодую обрюхатила, тащишь ее в свой ад? Слава Богу, встретила хорошего человека, которому ничего от меня не нужно, кроме меня самого. И когда мы ему об этом скажем? Ушел уже отсюда! Что ты здесь трешься? Ведь все уже, все! Да я такое же право имею, как ты! Да имеешь, свое так и так получишь! Да, алло. Школу только что звонили. Его там не было ни вчера, ни сегодня. Мне кажется, ты преувеличиваешь. Я сейчас звоню в полицию. O filme teve outras indicações importantes, como, por exemplo, no BAFTA, ele concorreu ao melhor filme também de língua estrangeira, assim como no Globo de Ouro. E com esses dois filmes, fecham aí os 5 filmes que estão indicados concorrendo na categoria de melhor filme de língua estrangeira, estão aí à disposição para o público brasileiro poder assistir. Agora, o próximo filme que eu vou destacar não tem nada a ver com o Oscar, se chama O Sacrifício do Servo Sagrado, com o Colin Farrell fazendo um cardiologista casado com a Ana, que é interpretada pela Nicole Kidman. Acontece que o médico perde um paciente durante uma cirurgia e fica muito próximo do filho adolescente desse paciente, que é até apresentado para a família do médico. Mas o tempo passa, a atenção do médico diminui e o adolescente resolve se vingar.
O outro filme, que não tem nada a ver também com o Oscar, se chama O Que Te Faz Mais Forte. É baseado num best-seller com o Jake Gyllenhaal, fazendo o Jeff Bauman. Ele está esperando a namorada finalizar sua participação na Maratona de Boston em 2013, quando ele foi atingido por uma das bombas do atentado terrorista que aconteceu naquele evento. E ele perde as 2 pernas. É uma história de superação. E agora uma notícia também do cinema. Selton Mello vai dirigir o primeiro filme em Hollywood. Em entrevista para a revista Variety, o Selton revelou que Cathedral City, ainda sem nome em português, terá como personagem principal um músico. Ele descobre que o pai recém-falecido tinha uma vida secreta. O Selton ganhou a oportunidade depois que os produtores viram o filme da Minha Vida, o longa que ele lançou no ano passado. Outra do cinema, você sabia que a Turma da Mônica vai ganhar o primeiro filme com atores reais? O projeto está nas mãos do Daniel Rezende, que dirigiu Bingo, o Rei das Manhãs, a produção brasileira, inclusive, escolhida para a disputa do Oscar de língua estrangeira. Infelizmente, já não está mais no páreo. A Turma da Mônica, aliás, é a nossa dica de quadrinhos da semana. A turma está reunida. Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão têm um plano: reconstruir a casa da árvore do Clubinho dos Meninos. Mas, na verdade, o que realmente importa é a reaproximação dos amigos. Em lembranças, os irmãos Vitor e Luca Fage encerram a trilogia de álbuns dedicados à Turma da Mônica. Antes deles vieram Laços e Lições. São histórias da linha graphic MSP, que traz os personagens icônicos de Maurício de Souza sob o olhar de novos autores. No caso deles, verdadeiros fãs que cresceram lendo os gibis da turma. Por isso, não se surpreenda ao ver o resgate de momentos que marcaram a infância deles. O álbum ainda traz extras com o processo de criação e curiosidades da história. O lançamento é da Panini. Boa notícia para o Museu de Arte de São Paulo. Segundo a coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, em janeiro o MASP atingiu a melhor marca de público já registrada. Foram 53.371 visitantes, 70% a mais que a média do período. Não é lá, mas também vale a visita à exposição sobre Jean-Michel Basquiat. Está no Centro Cultural Banco do Brasil. Jean-Michel Basquiat começa a criar na Nova York do final dos anos 70. Antes de completar o ensino médio, já tinha saído de casa para viver a efervescência e a precariedade da cidade. Isto era porque a cidade estava economicamente em crise, tinha muito prédio abandonado, aluguéis eram ou baixos ou eles podiam ocupar prédios. Então, jovens do país inteiro com aspirações culturais se mudavam para a cidade de Nova York e conseguiam morar no centro. Está aqui na exposição a porta de um apartamento onde ele morou. Os primeiros suportes para sua arte não foram as telas. E mesmo depois da fama, ainda pintava em madeiras e objetos encontrados na rua. O grafite foi uma inspiração para ele? Ou vice-versa. Ele começa como um artista que pinta frases nas paredes de prédios de Manhattan. Ele mesmo, depois, quando ele começa a pintar quadros, ele meio desconversa quando fala sobre esta época. Ele fala era coisa de moleque. Never know how to really describe it. Except maybe I don't know how to describe it. It's like asking somebody, how does your horn sound? You know, I mean, I don't think he can really tell you, Basquiat imprime em sua obra questionamentos sobre o racismo, sobre o protagonismo negro. Ele, um artista negro, vivendo todas as contradições que o sucesso trouxe. Mesmo ele sendo de classe média, ele sofria com racismo no dia a dia. Então ele tinha o contraste que ele era a grande estrela da noite numa vernissagem da exposição dele. Quando ele saía da galeria, o táxi não parava para pegar um menino negro. Figuras com traços que parecem inacabados, símbolos, o corpo humano, a cor, as palavras. Tá tudo misturado na obra dele.
Basquiat desenhava muito, o tempo todo. Na exposição do CCBB dá para ver muitos desses desenhos. Também dá para conhecer as personalidades que o interessavam numa série de pratos de cerâmica. Esse artista autodidata e tão conectado com a cidade tinha que influências? Ele tem alguns artistas que ele admira muito. Cy Twombly é um exemplo muito claro. Rauschenberg, com seus assemblagens. E claro, Andy Warhol. Não a obra, mas a pessoa. Foi Warhol que transformou Basquiat em uma personalidade. Andy Warhol. O Warhol era a única pessoa que tinha alguma influência sobre o Basquiat, que inclusive ajudava ele, falava assim sobre o perigo das drogas, para não usar demais. Aí eles resolvem trabalhar juntos. E terminamos o programa com outra dica de cinema. Acossado, o clássico de 1960, dirigido por Jean-Luc Godard, está de volta em cópias restauradas. Um preto e branco belíssimo, filme que inaugurou o cinema moderno. Tchau, nós voltamos amanhã. Atenção, mais cedo, 9 horas da noite, antes do Jornal da Cultura, fazendo um esquenta aí para a transmissão do Carnaval do Recife, ok? Até lá. La jolie fille, le vilain garçon, le revolver, le gentil monsieur, la méchante femme, la mort, la petite américaine, le voleur d'auto, le concerto pour clarinette, la police, la pin-up, le romancier, la boniche, Humphrey Bogart, Marseille, mon ami Gaby, Picasso,